Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Monique. Nós estamos em mês de Veda, em mês de aniversário do canal. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber toda vez que eu postar vídeos. Durante esse mês vão ser vídeos todos os dias, então me acompanha por aqui. Eu vim aqui hoje responder uma tag com vocês, que foi a tag criada pela Bárbara do B de Barbárie. E eu gostei muito dessa tag porque é relacionada a uma série que eu amei, que é a série You. Então hoje eu vou responder a tag You. Bom, o que a Bárbara fez? Eu tô aqui com o celular porque ela colocou as descrições lá no box de descrição dela. Eu vou deixar aqui também. Ela relacionou personagens da série com livros, ou personagens de livros, né? Eu só digo uma coisa pra vocês: se vocês não assistiram a série You ainda, vocês podem ver essa tag tranquilamente. Não tem spoiler, nada disso. Se você não assistiu a série You, o que você tá esperando? É sério, se vocês começarem a assistir, vocês não vão conseguir parar. Então aproveita que tá de quarentena em casa e vai assistir You, porque é muito bom. A segunda temporada, então, meu Deus. Bom, vamos lá então, começando a nossa tag. A primeira pergunta é @BeckDelstedt. Um casal que não tem um relacionamento saudável. E pra essa categoria não poderia ser outro livro, senão O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro, né, pra quem não sabe, não é um livro romântico. Aqui a gente não tem um casal romântico, um relacionamento que deva ser romantizado, mas um relacionamento extremamente problemático, um relacionamento tóxico, partido das duas pessoas. Os dois se relacionam de forma tóxica um com o outro, cheia de personagens terríveis, que é um livro maravilhoso, gente. Esse livro aqui, ele é demais. Pergunta número 2, Muniz. Conte uma experiência divertida ou peculiar que aconteceu com você em um sebo ou uma livraria. Então, eu vou contar pra vocês a experiência que aconteceu comigo quando eu comprei esse livro aqui, que é Maria, Rainha dos Escoceses. Eu comprei ele em Portugal. Eu comprei esse livro no aeroporto de Portugal, voltando pro Brasil. Eu tava muito triste de ter me despedido do meu marido. A gente se despediu na Itália. Eu peguei o voo pra Portugal, né? Porque de Portugal que ia vir pra cá pro Brasil. E eu tava muito triste porque a gente não conseguiu se despedir, a gente não conseguiu se falar direito, porque teve problema com o embarque dele, e era mais ou menos o mesmo horário. Ele chorou, eu chorei, e a gente ia ficar mais uns 3 meses sem se ver, porque ele tava voltando pra missão dele. Quando eu cheguei lá no aeroporto de Portugal, eu precisava ler alguma coisa. A gente sempre procura consolo nos livros, né? Então eu peguei esse livro aqui, eu comprei lá, naquela coisa de preencher lá aqueles papéis do tax free, sabe? Que a gente faz lá no aeroporto. Eu deixei esse livro num lugar onde tinha é como se fosse uma área de informação, né? Deixei o livro lá, atordoada, e vocês acreditam que o rapaz, o senhor, né, que estava lá, ele me caçou no aeroporto até que ele me encontrou pra entregar esse livro. Só que como ele falou muito rápido comigo, eu acho que ele lembrou de mim, mas ele não tinha certeza. E aí ele olhou pra mim assim e falou: "Você perdeu um livro?" Eu fazendo mosca no meu livro, perdi meu livro. Eu quase chorei de novo. Pra ele: "Qual o nome do livro?" "Maria, Rainha dos Escoceses." "Para você mesmo." Mas o cara me caçou no aeroporto pra poder entregar esse livro aqui. Pergunta número 3, Pete Salinger. Se você pudesse escrever como um autor que admira, quem seria e por quê? Se eu pudesse escrever como um autor que eu admiro, eu gostaria de escrever como o Haruki Murakami. Esse livro aqui é um livro que explodiu minha cabeça, conseguiu me surpreender. O livro tem um ritmo, tem uma premissa e tem um acordo com o leitor. O Murakami, ele faz um acordo com você no início da leitura e que ele vai quebrando esse acordo ao longo da leitura de um modo que você não fica com raiva dele. Porque geralmente os autores, quando eles fazem isso, a gente fica com muita raiva do autor, né? Mas não, ele quebra esses acordos, essas promessas que ele faz no início do livro, ele vai quebrando ao longo da narrativa e você não fica com raiva e você não fica se sentindo enganado nem decepcionado com o autor. Se eu soubesse escrever, eu queria ter essa habilidade de surpreender o leitor sem que ele se decepcione com a leitura. 4, festa de aniversário. Se você fosse convidado para uma festa fantasia, qual fantasia literária você iria? Ah, gente, eu iria de Hermione Granger, né? Primeiro que eu tenho aqui, ó, um cabelinho que basta uma penteada rápida
que ele ajuda, né? E sem contar que ela é uma personagem maravilhosa. Eu adoro essa personagem. Eu me identifico muito com ela porque eu me vejo quando eu era criança na escola, com a Hermione sendo caçoada por conta de ser uma aluna estudiosa, ser diferente, de não ser o padrãozinho. Então assim, eu me vejo nela, eu me enxergo na Hermione. Então se eu fosse de um personagem literário, com certeza seria Hermione Granger. Candace, uma personagem que poderia ter resolvido todo o conflito, mas tomou uma decisão duvidosa. Esse livro eu quase não falo dele com vocês, mas esse é um livro que eu amei. Eu ganhei de presente da minha mãe de aniversário. Aqui é o Diário de uma Escrava, da Ro Merlin. E me pergunto se a Ro Merlin não quer publicar mais nada, porque esse livro é muito bom, gente. Ele tem um desfecho e a personagem toma uma decisão que foi uma decisão não só duvidosa, como também muito decepcionante. Não é decepção com o autor, tá? É decepção com a personagem, mas compreensível. Quem não leu, recomendo. 6. Joan Didion. Um livro ou autor que te lembra alguém especial. E pra essa categoria eu escolhi esse daqui. Esse livro minha mãe me deu de presente de aniversário e eu fui lendo na viagem, porque eu comemorei meu aniversário lá na Europa junto com meu marido. Então eu fui lendo dentro do avião. Eu dava risada alto dentro do avião, porque é muito engraçado. E toda vez que eu olho pra ele, eu lembro da minha mãe. Minha mãe, meu irmão e meu marido são as 3 pessoas mais importantes pra mim, né? E toda vez que eu olho, eu lembro da minha mãe e do meu marido, porque eu tava indo encontrar com ele, então eu tava assim muito feliz. E minha mãe tinha me dado. E eu nunca vou me desfazer dele, que vai ficar aqui pra sempre comigo. E foi um presente muito bom, mãe. Você acertou. 7. Old Sport. Um clássico que você costuma reler ou quer reler. Eu tô olhando pra ele e eu tô pensando em reler ele esse ano. Gente, esse livro é muito bom. Eu não guardo lembrança afetiva da história. Eu guardo lembrança afetiva do momento, das circunstâncias, do que eu tava fazendo, às vezes do que eu tava comendo naquela hora. Tô olhando aqui e esse livro me traz essa memória afetiva. Então, é um livro que eu queria reler. Queria mesmo. Love, uma personagem intensa. Também de um dos meus favoritos, que é Madame Bovary, né? Emma Bovary é uma personagem muito intensa. Tô pra conhecer personagem tão intensa como ela. Tudo que ela fazia era com muita intensidade. Ela se apaixonava com muita intensidade, ela se endividou com muita intensidade, ela gastava com muita intensidade, ela lia romances com muita intensidade. Então, tudo para ela era muito intenso, né? E essa aqui é uma personagem que realmente me surpreendeu. Eu gostei muito desse livro e essa também é uma leitura que eu pretendo reler em breve. 9. Delilah. Um livro latino-americano que você ama. E para essa categoria eu não trouxe um, mas eu trouxe 3. Esses 3 lindinhos aqui são os meus livros favoritos, estão incluídos entre os 3 livros favoritos da vida, né? Que é Relato de um Náufrago. E o Gabriel não considera que isso aqui é um livro escrito por ele não considera, porque esse aqui é um relato jornalístico, que ele entrevistou um náufrago. Gente, vocês têm que ler esse livro, é uma história real, tá? Só digo isso pra vocês. O Gabriel precisou se exilar depois dessa história, porque ele revelou muitos segredos que não poderia. Ele perdeu o emprego dele, o jornal onde ele trabalhava fechou. Depois ele transformou isso em livro, mas ele não considera que ele escreveu, mas é porque ele tá contando uma história de alguém. Essa pessoa tá relatando um fato, por isso que é relato, e ele só reescreve. Então pra ele não escreveu. Mas eu amo esse livro. E essas 2 gracinhas aqui, que tem resenha no canal. Da Revoada eu gosto bastante da resenha que eu fiz. Esse aqui eu poderia ter falado muito mais, porque eu fiz uma resenha dupla. São os meus 2 latinos preferidos. E por último, @LBaus. Uma personagem jovem ou infanto-juvenil que te encantou. Eu não poderia deixar, né? Já até respondi pra vocês que a Hermione Granger é a minha personagem infantil favorita. Eu não costumo gostar muito de personagens infantis, nem livros que são narrados por criança. Eu tenho um problema com isso, porque eu sempre vejo ali um pensamento de um adulto. Eu não consigo captar que é uma criança falando, sabe? Mas aqui eu consegui. A J.K. fez um trabalho extraordinário. E a 11 foi uma pergunta criada pelo Felipe, dizendo o seguinte: citação e castigo. Fale uma citação de qualquer autor que possa ser falsamente atribuída a Dostoiévski. Pera aí.
Eu vou ler uma citação de Madame Bovary, que é de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert é um francês, mas eu percebo que os russos se inspiravam muito dos franceses. O trecho é o seguinte: depois de ter assim batido com um fuzil no coração, sem lhe arrancar uma faísca, incapaz afinal de compreender o que não sentia, como de acreditar em tudo o que não se manifestasse, sobre formas convencionais, persuadia-se sem dificuldade de que a paixão de Charles já nada tinha de excessiva. Suas expansões haviam se tornado regulares. Beijava em horas certas. Era um hábito como os outros e como que uma sobremesa prevista com antecipação após a monotonia do jantar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da tag de hoje. Se vocês responderem, marque a Bárbara, porque foi ela quem criou. Me marca também para eu poder assistir, né? Para poder ver suas respostas. E é isso então. A gente se vê amanhã.